E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar nossa análise da prova de financeiro para procurador do Tribunal de Contas em Rondônia, prova que ocorreu agora em 2019, tá? Olha só, são duas questões envolvendo crédito público, questões interessantes, até todas na letra da LRF, mas com alguma pegadinha assim, sabe? Então vamos lá. Primeiro uma questão aqui sem comentário, para se você quiser pausar o vídeo e fazer pausadamente, né? Questão 83, alternativas A e B, C, D e E. Beleza? Então, agora vamos lá ver alternativa a alternativa com comentários aqui. Olha só, a União, após análise da Secretaria do Tesouro Nacional, concedeu garantia para viabilizar a operação de crédito que beneficiará o estado de Rondônia. Tá lá. Olha só, primeiras coisas. Os estados, os entes federativos, estados e municípios podem pegar dinheiro emprestado? Podem, e pegam bastante, tá? Tanto com instituições financeiras oficiais, como por exemplo o BNDES, quanto com instituições financeiras privadas e até mesmo com instituições internacionais. O estado de Rondônia pode pegar um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento? Pode. Junto ao Banco Mundial? Pode sim, tá? E aí, olha só, de acordo com a LRF, nessa situação, o que acontece com a União? Porque veja bem, quando o estado de Rondônia vai lá e pega um empréstimo, em algumas situações, a União ela vai garantir esse empréstimo, ela vai apresentar uma garantia, tá? Por exemplo, todo empréstimo internacional feito por um ente federativo, a União apresenta essa garantia. Ou seja, quando o estado de Rondônia vai lá e faz um empréstimo junto ao Banco Mundial, se o estado de Rondônia não pagar, quem pagará será a União. E aí vamos ver as alternativas aqui. Olha só, A. Tem a faculdade de exigir contra-garantia do referido estado, podendo haver a vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas. E aí olha só, você vai ver o seguinte, a União, ela pode prestar garantia para o estado de Rondônia? Pode. Nesse caso, a União precisa exigir uma contra-garantia? E aí, mesmo sem conhecer o Instituto de Direito Financeiro, intuitivamente você sabe, você consegue deduzir que é uma contra-garantia, né? Olha só, o estado de Rondônia vai lá e pega 1 milhão. A União faz uma garantia, fala, olha, se Rondônia não pagar esse 1 milhão, eu pago. Só que o que a União faz? Ela exige uma contra-garantia do estado de Rondônia. Fala, olha, Rondônia, se eu tiver que pagar essa sua dívida, você vai deixar esse bem aqui reservado para mim, sabe? Esse direito, enfim, alguma coisa vai passar para o patrimônio da União para garantir a garantia, né? Isso é a contra-garantia, beleza? E aí, nesse caso, a União ela tem a faculdade de exigir contra-garantia? Não. Veja bem, nem todo empréstimo que o Estado pegar, a União precisa garantir. Mas, sempre que a União garantir, precisa dar contra-garantia, tá? Por isso que está errado aqui, não é uma faculdade. E mais, de novo, tem a faculdade, já está errado, mas vamos só continuar a leitura. Tem a faculdade de exigir contra-garantia do referido estado, desde que não haja vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa análise da vinculação. Está errada também porque aqui não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Alternativa C, deverá exigir contra-garantia. Opa, até essa vírgula aqui a gente está certo. Desde que não haja vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas. Aqui é o ponto. Nós temos um princípio no direito financeiro, também em direito constitucional, mas geralmente a gente estuda em direito financeiro, que chama-se princípio da não vinculação das receitas de impostos. Tá? Veja, não é das receitas tributárias, é das receitas de impostos. Ou seja, quando a União arrecada imposto de renda, esse recurso do imposto de renda ele vai para a fonte 100, ele vai para a conta única do Tesouro Federal para fazer frente a todas as inúmeras despesas que a União tem, tá? Só dos impostos. Por quê? Porque contribuições, taxas podem ser vinculadas, tá? Você estuda isso lá em tributário. Então, por exemplo, a taxa de licenciamento ambiental arrecadada pelo IBAMA pode ir para um fundo específico e esse fundo específico é para cuidar do meio ambiente, para eventualmente gerir unidades de conservação, enfim,
faz ali todo o trabalho de licenciamento ambiental. Todas as taxas do licenciamento ambiental podem parecer trabalho de preservação ambiental. Ok, não tem problema. Agora, os impostos, a princípio, não pode ocorrer isso, tá? Para ocorrer isso com um imposto, nós teremos que ter só através da criação de um fundo especial, e esse fundo especial tem que ser autorizado por uma lei, ou já está previsto diretamente na Constituição. Em todo caso, essa vinculação de receitas, ela é permitida mesmo para os impostos, não só tributos, é permitida para impostos como forma de contragarantia, tá? Então, olha só, se o estado de Rondônia, ele está pegando a garantia da União, a União pode falar o seguinte: olha, Rondônia, como contragarantia, eu vou ficar aqui com os seus recursos de ICMS. Se você não me pagar, eu vou pegar para mim esse seu ICMS aqui do ano que vem, por exemplo, tá? É possível essa contragarantia? É possível nessas hipóteses. Alternativa D. Deverá exigir contragarantia do referido estado. Opa, aqui está certo até a vírgula, deverá mesmo. Podendo haver a vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas. Exatamente este o nosso gabarito. Veja que falou receita tributária em sentido amplo, englobando receitas de impostos. Nesse caso aqui, pode vincular receita de imposto? Pode, tá? Porque a LRF deixa, a gente vai ver daqui a pouco. Não poderá exigir contragarantia do referido estado por expressa disposição legal. É mentira, pode, não só pode, como deve. A alternativa D é o nosso gabarito. Olha o dispositivo da LRF, artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto nesse artigo, as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal. Veja, é o Senado Federal quem estabelece essas hipóteses para a garantia prestada pela União, tá? E aí uma hipótese que, embora eu não tenha visto ainda cair em prova, mas que é bem possível que caia, especialmente em provas mais aprofundadas, é legal você saber, é que créditos externos a União sempre tem que garantir, tá? Então, repetindo, o Estado de Rondônia vai pegar lá R$1 bilhão com o Banco Mundial. Pode, pode. Precisa de quê? Precisa de autorização do Senado e vai estar vinculada a uma garantia da União. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia. Veja que fala estará, né? É uma ordem, não é poderá. Estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e a adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades que por este controladas. Observados o seguinte, olha só, esse parágrafo primeiro, ele fala uma regra bastante simples, até embora tenha uma linguagem às vezes um pouquinho truncada. É o seguinte, olha, prestou garantia, tem que ter obrigatoriamente a contragarantia. E quem vai exigir a contragarantia só pode exigir depois de adimplir a dívida, o que é bem evidente também. Então, olha só no exemplo prático. Rondônia pegou um empréstimo, a União garantiu e Rondônia tem a contragarantia. Beleza. Se Rondônia pega um empréstimo e não paga, a União pode exigir a contragarantia? Pode, mas só depois que ela, através da garantia, pagar este débito. Perfeito? E aí, o que tem que ser observado? Olha só, não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente, tá? Também aqui um pouco evidente, né? Você não precisa de uma contragarantia dentro do próprio ente federativo, mas nesse caso aqui de Rondônia e União precisa. Inciso 2. A contragarantia exigida pela União a Estado ou município ou pelos estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas ou provenientes de transferências constitucionais. Interessante essa hipótese da proveniente de transferências constitucionais. Vamos abrir um parênteses bem pequenininho para falar de distribuição das receitas dos impostos, tá? Olha só, isso é um assunto que está lá na Constituição, geralmente a gente estuda em direito tributário, embora seja um assunto de direito financeiro, na verdade. Veja bem, vai lá o Estado e arrecada ICMS.
Quando o estado de Rondônia arrecada ICMS de uma empresa, de um comércio que atua em Porto Velho, tá? Então, arrecadou ICMS de uma empresa que atua em Porto Velho. Nesse caso, 25% desse ICMS vai para Porto Velho. Na verdade, 3/4, porque 1/4 pode ser por uma lei estadual que determina as regras, mas vamos simplificar aqui. 25% vai para o município, no caso do exemplo que eu estou dando, Porto Velho. Então, olha só, quando Rondônia faz uma garantia de um empréstimo que Porto Velho pegou, Rondônia pode falar o seguinte: olha, Porto Velho, se você não pagar esse empréstimo e eu tiver que acionar essa garantia, eu vou parar de repassar os 25% do ICMS para você, que é uma transferência constitucional, até que fique inteiramente adimplido esse débito que você terá em virtude da garantia. Perfeito? Essa é a hipótese aqui desse inciso 2 do parágrafo 1º, tá? Essa contragarantia ela pode vincular tributos e pode vincular a receita constitucional da transferência de tributos. Ótimo. Vamos para mais uma questão aqui. Primeiro, sem comentários, né? Questão 85 da prova, alternativas A e B. Agora, alternativas A, B e C. Ótimo. Vamos lá agora, questão com comentários aqui pra gente. Vamos lá. Questão 85. De acordo com a LRF, as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos do estado de Rondônia podem ser aplicadas em... Primeiro aqui uma crítica ao enunciado, tá? Rondônia não tem regime geral de servidor público. Rondônia só tem regime próprio. Só quem tem regime geral é a União, tá? É que o examinador aqui, ele quer copiar o dispositivo legal, fazendo alguns recortes, e ele faz um recorte que não faz sentido prático, né? Então, assim, a crítica aqui ao examinador, mas enfim, também não é nada que fosse impedir a gente de acertar a questão, só está mal escrito. Lembrando, Rondônia não tem regime geral de previdência. Rondônia, assim como todos os outros estados e municípios, só tem regime próprio de previdência. E aí, olha só, esse regime de previdência dos servidores, se ele tiver disponibilidade de caixa, ou seja, está sobrando dinheiro, o que não está acontecendo na prática em lugar nenhum do Brasil. Aliás, tem até alguns poucos municípios que tem, mas são bem poucos, tá? Mas enfim, está sobrando dinheiro na Previdência. O que faz com esse dinheiro? Onde coloca essa disponibilidade de caixa? E aí ele quer saber onde é possível. E fala, olha, títulos da dívida pública estadual, não, é vedado pela LRF, tá? E aqui por uma questão bem lógica, né? Veja, Rondônia, quando pega e faz um título de dívida pública, Rondônia é que vai pagar os juros porque alguém emprestou o dinheiro. Nesse caso, seria Rondônia pegando dinheiro emprestado consigo mesmo, tá? O que vai gerar um nível de confusão patrimonial que pode ser bem deletério para as contas públicas. Então, é proibido isso daqui. B. Ações de empresas públicas controladas pelo estado de Rondônia. Mais uma vez, nós teríamos aqui uma espécie de confusão patrimonial, porque Rondônia controla a empresa, ao mesmo tempo compra mais ações dessa empresa, não vai ficar legal esse negócio, sabe? Alternativa C. Ações de empresas públicas controladas pela União. Opa, aqui a gente pode. Por quê? Porque é de outro ente federativo. Então, olha só. Tá lá o estado de Rondônia, tá sobrando dinheiro na Previdência, o que que faz? Compra ação do Banco do Brasil, compra ação da Petrobras, pode fazê-lo? Pode fazê-lo sim. A alternativa C é o nosso gabarito. A alternativa D, empréstimos aos próprios segurados. Essa é uma hipótese que a LRF vedou e eu, para ser sincero, eu ainda não consegui encontrar uma posição doutrinária que me explicasse perfeitamente por que o legislador quis vedar essa hipótese. Deve ter alguma motivação histórica, mas eu sinceramente desconheço, tá? Os livros que eu li, eu já procurei especificamente esse assunto e eu não encontrei a resposta, tá? Porque olha só, o sistema previdenciário de Rondônia poderia fazer, por exemplo, empréstimos consignados para os servidores do estado de Rondônia. Não o faz e assim, não deve fazê-lo, correto, porque não é uma instituição financeira, né? Mas poderia criar uma instituição financeira. Para isso, não pode se cair essa hipótese na sua prova porque a lei proíbe, tá? E a alternativa é
empréstimos ao poder público mediante aquisições de títulos mobiliários. Essa alternativa ela é muito boa para pegar quem estuda, tá? Se você está estudando direito financeiro em um bom nível e errou marcando a alternativa E, não fique triste, tá? Essa era uma alternativa perfeitamente marcável. Eu vou explicar para você por que ela está errada, mas ela está errada por muito pouco. Olha só, Rondônia. Se Rondônia tem dinheiro sobrando em caixa, Rondônia pode comprar títulos mobiliários? Pode, tá? Título mobiliário da União é o Tesouro Direto. Se Rondônia tiver dinheiro sobrando, Rondônia pode comprar recursos, pode colocar esses recursos na compra de títulos do Tesouro Direto. É possível fazê-lo. Mas veja, Rondônia, o caixa do Tesouro Estadual pode fazê-lo. O caixa do regime de previdência não pode, tá? Veja que é interessante isso. Rondônia, o caixa único do estado, pode comprar títulos do Tesouro Direto da União, que são títulos mobiliários. O sistema previdenciário de Rondônia, que tem sua contabilidade própria, não pode comprar esses mesmos títulos. Então, se você lembrou da hipótese que o Estado pode comprar título público, título mobiliário da União e marcou correta a alternativa E, você errou, mas merece um reconhecimento aqui porque errou bonito, pelo menos, ok? O nosso gabarito é a alternativa C. Vamos ver os dispositivos da LRF que matam esse assunto pra gente. Olha só, artigo 43, parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositados em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas das condições de mercado. Então veja que fica em conta separada das demais disponibilidades, ou seja, não fica na conta única do Tesouro, tá? Fica numa conta própria da Previdência. E aí, o parágrafo 1º vai falar pra gente quais são as vedações à aplicação dessas disponibilidades. E aí, olha só, inciso 1, títulos da dívida pública estadual e municipal, ou seja, não se pode comprar título de dívida pública estadual ou municipal, nenhum ente federativo. E aqui é interessante, não é o assunto dessa questão, mas é bom você saber, desde 2014, tá? Que, através de uma lei complementar, foi proibida a emissão de títulos de dívida pública por estados e municípios, tá? Então, nesse momento, o estado de Rondônia, ele até pode ter títulos da dívida pública antigos, mas novos títulos emitidos não pode. Da mesma forma, o município de Porto Velho também não pode emitir títulos da dívida pública municipal, com uma única exceção, tá? Que são aqueles títulos da dívida municipal para hipótese de desapropriação especial urbana, que é a hipótese que está lá na Constituição Federal, mas que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, foi só um parênteses, então deixa de fora esse assunto aqui da nossa aula. Inciso 2. Empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive suas empresas controladas. Então, olha só como essa questão era difícil. Não pode fazer empréstimo para particular, para os segurados. Perfeito. Também não pode emprestar para o poder público. Ok. E nem para as empresas, mas só para as empresas controladas pelo próprio ente, tá? Então, olha só. Rondônia pode aqui fazer esse empréstimo para uma empresa que não seja controlada pelo próprio estado de Rondônia? Pode sim, tá? Essa é uma hipótese aqui do inciso 2. Não pode fazer esse empréstimo para as empresas do estado de Rondônia, mas para empresas da União, por exemplo, pode sim. E o artigo 35, que foi o que eu falei que causa aquela confusão na alternativa E, tá? Olha só. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação e outro. Ok, mas olha o parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União, como aplicação de suas disponibilidades. Então, olha só, estados e municípios podem aplicar suas disponibilidades em títulos da dívida pública da União, no Tesouro Direto. Mas a conta que gere a previdência dos estados ou a previdência dos municípios
não pode comprar esses mesmos títulos para aplicar as disponibilidades, tá? Esse é um detalhe, é só um detalhezinho na LRF, mas que fazia diferença para você acertar essa questão nessa prova. Perfeito? Ainda tem mais questões para a gente analisar? É isso aí e vamos juntos!